Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que o Senhor Todo-Poderoso preparou um lugar especial para a igreja e este é o ponto de foco para você vir à igreja. E o Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. E nesta conversa o Senhor disse que Ele preparou o céu para vocês, que vocês têm outro lugar, vocês têm outro lar. E esta é a razão que você vê que a vida nesta terra é muito mortal, perecível. As pessoas literalmente morrem. As pessoas morrem porque vocês têm um corpo mortal, um corpo perecível. Entretanto, o Senhor diz em Eclesiastes 3:11 que o Senhor colocou a eternidade nos corações dos homens. E isto significa que todos nós sabemos de que certamente tem que haver uma vida maior do que esta que você vê aqui na terra. E o Evangelho diz, se vocês tiverem tempo para eventualmente ler o livro de 1 Coríntios 15, ele diz, se fosse somente para esta vida na terra que nós nascemos de novo, então nós devemos ser considerados os mais miseráveis. Em outras palavras, o mundo deveria vir até nós e chorar e lamentar por nós. Se fosse somente para esta vida perecível que nós nascemos de novo. Então hoje, eu quero compartilhar com vocês, antes de abençoá-los, o livro de Lucas, capítulo 17, eu quero ler 2 versículos. Versículo 31 e 32, ele diz, naquele dia, quer dizer, há um dia pelo qual vocês estão se preparando, há um dia que está vindo, estas palavras estão em vermelho na minha Bíblia, são as palavras do próprio Jesus, nosso Senhor e abençoado Salvador, o próprio Redentor. Ele diz, Lucas 17, a partir do 31, ele diz, novamente, você começar o 30. Ele diz, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então você pode ver que aqui ele está falando de um dia futuro, um dia particular para o qual vocês nasceram de novo, o dia para o qual nós estamos nos preparando todo este tempo na Terra. O nosso propósito, o nosso dever deveria ser nos prepararmos para este dia, sendo justos, nascidos de novo, andando perto de Jesus, santos, em arrependimento, servindo o Senhor e recebendo crédito do reino de Deus, do Senhor. Versículo 30 de Lucas 17. Naquele dia, naquele dia, quando o Filho do Homem for revelado, 31 ele diz, naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, a quem estiver no campo não deve voltar para trás. Versículo 32, ele diz, lembre-se da mulher de Ló. 33, para trazer o contexto, ele diz, quem tentar conservar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, a preservará. 34, ele diz, eu lhes digo que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 35, 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 36, ele diz, 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Isso é muito sério, povo abençoado. Muito sério o que o Senhor está dizendo para vocês nas suas igrejas nesta manhã. Então a escritura-chave que eu quero trazer a sua atenção, a mensagem-chave aqui é, lembre-se da mulher de Ló. Então o Senhor está dizendo que é uma coisa maravilhosa ser nascido de novo. É uma coisa maravilhosa ir à casa do Senhor, receber Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser nascido de novo. Então
Então, acima disso, o Senhor Todo-Poderoso agora está dizendo que uma vez que você é submetido à graça, à misericórdia, ao amor, à piedade de Deus, o perdão do Deus Todo-Poderoso, uma vez que você foi perdoado, então ele diz, nessa salvação, nesse estado de salvação nascido de novo, você agora precisa tomar cuidado enquanto você espera pela vinda do Messias. É por isso que eu estou especificamente falando com vocês nas suas igrejas, neste tempo específico, da história da vida da igreja, sintonizados desde Canberra, Melbourne, Sydney, Austrália, todo o caminho até Auckland, Nova Zelândia, Gisborne do outro lado, Wellington, todo o caminho até Canadá e Concepción, Chile, Odano, Helsinki, Finlândia, todo o caminho até a Rússia, Ucrânia, até lá embaixo, a Cape Town, até Cairo. O Senhor está advertindo aqui que lembre-se da mulher de Ló. E desta forma, nessa escritura que eu li para vocês, ele está levantando uma alerta para vocês na igreja. O Senhor está dizendo, mesmo enquanto você está lá, sim, eu sei que você anela entrar no reino de Deus, mas seja cauteloso. Lembre-se da mulher de Ló. Então você vê que o Senhor Jesus, ele opta, ele prefere levantar uma série de advertência para a igreja usando esta escritura, e ele usa a mulher de Ló como essa advertência, essa bandeira vermelha que ele está levantando para a igreja. E ele levanta a mulher de Ló como uma torre, um pilar, um monumento para vocês, para te alertar como cristãos. Ele diz, mesmo que você venha à igreja, lembre-se da mulher de Ló. E o Senhor está dizendo que ele está falando a respeito do seu retorno, a respeito daquele dia. Naquele dia. Ele está falando a respeito do dia quando ele voltar. O desenrolar do reino. Quando o Senhor vier para vocês à igreja, então desenrolar o reino. Todo o caminho até a sua revelação em Jerusalém, no estado milenar, e então o estado eterno. E ele está levantando uma séria advertência para a igreja usando essa escritura aqui. Lembre-se da mulher de Ló no Novo Testamento aqui, Lucas 17. Ele está alertando aqueles que não serão achados prontos na igreja, dentro da igreja onde você está hoje, onde você está sentado hoje. É por isso que eu vim até vocês para abençoá-los e compartilhar isso com vocês. Aqueles que forem achados na igreja, mas não estarão prontos. É por isso que eu optei por falar com vocês aqui. Nós sabemos que há muitas advertências na Bíblia, muitas advertências no livro do Gênesis até Apocalipse, muita advertência na Bíblia, mas o Senhor escolhe usar a mulher de Ló para levantar uma séria advertência, um sério alerta, uma precaução para a igreja, e não há melhor geração que receba esta precaução do que vocês. Então, em outras palavras, você pode ver que a mulher de Ló estava interagindo com os anjos do Deus Todo-Poderoso. Ela sentou-se debaixo dos ensinos deles naquela noite. Eles entregaram a mensagem para ela, até o ponto em quando eles agarraram a mão dela e puxaram ela para fora com sua família. Mas ela não conseguiu escapar. Então, esta se torna uma séria advertência para aqueles que são atores e atrizes na igreja, professando a salvação, mas não no seu coração. É disso que ele está falando, onde quer que vocês estejam na igreja. Por favor, onde estejam, entreguem o seu coração para o Senhor, porque há consequências eternas. Jesus sabe que a mulher de Ló, ela estava meramente professando que ela pertence à família, ela ouviu uma mensagem que ela pertencia àquela submissão, entretanto, ela não era isso. E a mesma coisa que o Senhor está levantando hoje, que as pessoas que estão na igreja meramente professando salvação, entretanto, seus corações não são convertidos. Nós sabemos muito bem que a mulher de Ló
tinha o privilégio de ter comunhão com os anjos do Senhor, eles mesmos. E eles disseram para ela, porque eles tinham ouvido, porque o céu os enviou, eles entregaram para ela. E nós sabemos muito bem como era difícil naqueles dias conseguir a palavra do Senhor. Então isso era um privilégio para elas. E o Senhor Jesus está falando aqui a respeito dos últimos dias, o último juízo que virá para consumir aqueles que serão achados não prontos, sentados na igreja, entretanto não estão prontos. Então, se você quisesse listar ou enumerar os privilégios que a mulher de Ló tinha, você sabe que ela era a esposa de Ló, e Ló era um parente próximo de Abraão, o pai da fé, aquele que o próprio Deus tinha acabado de visitar. Os anjos tinham estado lá. Então, naquele tempo não havia verdadeira religião na terra, como você sabe, a terra era iníqua. Então, até mesmo ter a palavra de Deus era um privilégio. O conhecimento de Deus era muito escasso e você pode ver que era totalmente localizado e confinado nessa família. Então, a mulher de Ló teve esse tremendo privilégio de ter comunhão com os anjos do Senhor, pertencer a essa tremenda família onde o pai da fé era o próprio Abraão. Então, o Senhor Jesus, de uma forma muito espantosa, o Senhor Jesus, ele pega alguém que perdeu a sua alma eternamente no eterno lago de fogo, e então ele vem até vocês nesta manhã na igreja e ele diz, lembre-se desta pessoa. Lembre-se da mulher de Ló. Tremendo. Ele pega a mulher de Ló, uma pessoa que perdeu a sua vida eternamente no eterno lago de fogo, queimando e atormentada lá. Então ele pega este exemplo e ele levanta uma bandeira vermelha para essa geração e diz, vocês também tomem cuidado com as coisas que fizeram com que esta mulher não entrasse. Nós sabemos muito bem que naqueles dias também ela apresenta um desafio para vocês. Naqueles dias não havia Bíblias, não tinha YouTube, testemunho de aleijados que andaram, HIV/AIDS curada, nação falando, os ministérios da saúde falando, os doutores estão falando, aleijados estão andando, os pregadores, cruzadas, evangelismo, isto não estava lá. Então você pode imaginar quão maior é o desafio que a mulher de Ló agora apresenta, que esta advertência apresenta para a igreja que está sentado. Você que está sentado na igreja hoje, porque você tem Bíblia hoje traduzida em sua língua, você tem testemunho, alguém que era aleijado e andou, está sentado com você na igreja, alguns cegos, surdos estão com vocês na igreja hoje. E vocês têm cruzadas, pregadores que vão diante de vocês e pregam. Então, se você olhar os privilégios que a mulher de Ló tinha, você não pode evitar de sobrepor e alinhar essas coisas e comparar com a igreja deste tempo presente. A mulher de Ló tinha um marido justo, ela era uma das pessoas que os anjos seguraram na mão dela e ajudaram ela a escapar do juízo de Deus. A salvação de Deus sobre ela, como alguém que eu conheço que está sentado na igreja agora. Deus te deu salvação. O Senhor está dizendo que hoje há muitos cristãos que vivem exatamente como a mulher de Ló vivia. O Senhor Todo-Poderoso está dizendo que hoje, é por isso que Ele está trazendo essa advertência e alerta para você nesta manhã. Há muitos cristãos que são como a mulher de Ló hoje na igreja, que apesar... Não entretanto o fato, mas apesar de ter a Bíblia, os aleijados, seus testemunhos no YouTube, nas suas igrejas agora, que apesar do fato de você estar indo sempre à igreja, agora você está sentado na igreja, o Evangelho está sendo pregado para você lá, está sendo pregado agora. Apesar de tudo isso, a nuvem de Deus veio, você viu a nuvem de Deus? Eu chamei a nuvem de Deus que veio somente mais de 4.000 anos atrás. A chuva do Monte Carmelo.
E, entretanto, o Senhor está dizendo, como a mulher de Ló, há muitos cristãos hoje que têm a Bíblia, os testemunhos, estão presentes na igreja, evangelho pregado, cruzadas, nuvem de Deus, chuva, estrelas de neutro, profecias se cumprindo, terremotos anunciados e cumpridos. Entretanto, seus corações na igreja hoje permaneceram a maior parte não convertidos. Esta é a advertência. É por isso que eu estou vindo até vocês com isso, antes de vir abençoar vocês, para que você não seja pego em bênçãos e falhar com a missão essencial do Evangelho, que é converter os seus corações, para que você possa ser salvo do lago de fogo e entrar no eterno reino da glória. Que há muitos cristãos que estão sentados na igreja hoje, eles têm suas Bíblias, eles frequentam a igreja todo domingo, no meio da semana, testemunhos no YouTube, testemunho na igreja hoje, o Evangelho pregado para eles, a nuvem de Deus veio, a chuva do Monte Carmelo veio 29 vezes, e muitos HIV/AIDS curados, estrelas de nêutrons, terremotos profetizados e cumpridos perfeitamente, até mesmo em que direção vai 8.8. Entretanto, os seus corações permaneceram grandemente não convertidos. Agora, quando você está nessa condição, o Senhor está advertindo que você tem que estar muito ciente de que então você é um exemplo, você se torna um exemplo de Judas Iscariotes. Há muitas pessoas na Bíblia que tinham esta condição e é por isso que eu estou falando com vocês hoje. Você pode ser muito próximo do Senhor Jesus, entretanto o seu coração permanece não convertido. E hoje isso é uma coisa séria na igreja, por causa da era na qual estamos vivendo. Os exemplos que ele apresenta na Bíblia de pessoas que eram próximas de Jesus, entretanto os seus corações permaneceram não convertidos ainda no mundo. Judas Iscariotes. Lembre-se de Gease também, que era muito próximo. E então, nesta era, eu tenho vindo, vez após vez, eu tenho mencionado falsos apóstolos, falsos profetas, entendem? Os cristãos modernos, os filhos de pastores hoje, você descobre que eles são os maiores pecadores. Entretanto, eles são muito próximos. O pastor está lá pregando. E quando eles vão à universidade, eles são os mais imorais e os mais caídos. Entretanto, essas pessoas morreram nos seus pecados e desceram com seus pecados. Gease, Judas Iscariotes e muitos outros exemplos. O povo de Cafarnaum. Vocês se lembram que eles tinham testemunhados, aleijados andando, olhos cegos abrindo? E então, o Senhor diz, não, vocês vão descer para o lago de fogo. E entretanto hoje, vocês têm visto muito mais aleijados do que Cafarnaum viu, muito mais olhos cegos abertos. Vocês viram a nuvem de Deus que Cafarnaum não viu. Vocês viram a chuva do Monte Carmelo que Cafarnaum não viu. Então, o Senhor, o que Ele está dizendo hoje para vocês que estão sentados nesta igreja? O Senhor está dizendo que ter uma igreja maravilhosa, uma grande multidão que está frequentando a sua igreja não pode te salvar. É muito crítico e importante para você estar na igreja. Você tem que fazer isso porque o Senhor comanda. Mas ele diz que somente isso, estar na igreja não pode te salvar. Ele precisa de um coração convertido. Então, esta é uma séria advertência, especialmente nesta geração. Muito, muito sério. Então, a mulher de Ló, lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló foi tratada com uma tremenda graça quando os anjos sentaram com ela naquela noite. Quando ela o serviu, eles disseram que tinham vindo julgar aquele lugar. Ela o serviu, eles vieram para pegar os justos e levá-los embora, e eles literalmente agarraram a mão dela. Entretanto, ela ficou, ela foi para o lago de fogo. Então o Senhor está levantando uma séria advertência deste ato que você vê na igreja hoje. Este ato que você vê nesta geração hoje, onde as pessoas são tratadas com muita graça, maravilhosa graça de Deus, aleijados andando, cegos, surdos, mudos, a nuvem de Deus. Entretanto,
vocês trataram a graça relaxadamente. Ele está alertando a respeito desta forma relaxada de tratar a graça de Deus. A graça veio, Deus fez muito esforço para alcançá-los. A nuvem, a chuva, 29 vezes. Aleijados, Menegai 8 e tudo isso. Para esta geração. E entretanto, você escolhe desprezar esta graça. Esta é a advertência que o Senhor está levantando aqui. A mortalidade que é desprezar a graça. E entretanto, ele fez um tremendo e muito esforço para vir até vocês. Para vir a vocês. Para poder alcançá-los. Ele avançou em direção a vocês com esses milagres maravilhosos e os anúncios da vinda do Messias confirmados pelo céu. Veja o tremendo serviço de cura que acabamos de ter no Japão poucos dias atrás. Aleijados levantando, inclusive no Quênia aqui, aleijado levantou em Nândia, Malik. Que quando você recebe o privilégio de testemunhar, de ser disposto a essa tremenda graça de Deus, então você a despreza e a trata relaxadamente. É sobre isto que ele está alertando agora. A forma como esta geração tem desprezado a graça de Deus. Ele está falando de quão mortal é fazer isso. É por isso que ele está pedindo hoje na sua igreja. Tenha certeza que você seja convertido e entregue o seu coração, renda o seu coração. Então, por exemplo, se você olhar na Bíblia, o Senhor teve exemplos maravilhosos na Bíblia. Exemplos muito poderosos na Bíblia que ele poderia ter escolhido. Ele tem Abraão, ele tem Davi, Daniel, ele tem Sadraque, ele tem Mesaque, Abednego, os apóstolos, discípulos de Jesus, os profetas de Deus na Bíblia. Entretanto, o Senhor pega alguém cujo nome nem é mencionado, a mulher de Ló. A Bíblia nem sequer menciona o nome dela. Cuja origem e genealogia você não pode dizer, não pode rastrear. Entretanto, ele usa isto para levantar uma séria advertência para esta geração que está sentada na igreja. E se você olhar cuidadosamente, se o Senhor agora está usando Lucas 17:32, ele está usando essa escritura, lembre-se da mulher de Ló, para falar da sua vinda, então você pode ver que o Senhor está falando do seu retorno e ele o compara com os dias iníquos de Noé, porque ele diz, lembre-se dos dias de Noé, e ele o compara com os dias iníquos de Ló. Isso é sério. Veja a iniquidade hoje, orgulho gay, festas homossexuais, celebrações homossexuais, o mundo inteiro, eles removeram Deus das suas constituições. Então você pode dizer que ele pegou a estação mais iníqua da terra e ele comparou com o tempo da sua vinda. E ele disse, realmente, esta vai ser a pior, muito iníqua. E no processo, ele está falando a respeito de pessoas que ele não vai encontrar prontos. É por isso que eu estou vindo até vocês sentados na igreja. Porque ele diz que as pessoas estarão comendo atividades normais, comendo, bebendo, casando, vivendo normalmente. E ele diz, eles estarão vivendo normalmente como vocês vivem hoje, então eles serão surpreendidos. As pessoas serão surpreendidas, aquele dia vai te surpreender. Vão surpreender as pessoas, aqueles que não estavam esperando por ele. Aqueles que não focaram no estilo de vida celestial, não focaram no céu. É por isso, antes de abençoá-los, eu achei que seja muito prudente e sábio vir até vocês. É certo que eu venho até vocês e levante essa advertência para que vocês não fiquem absorvidos em bênçãos, bênçãos, bênçãos. É claro que o Senhor quer abençoá-los e eu vou decretar hoje com a língua profética do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, cuidado com esta vida normal, a atividade normal aqui, comendo, bebendo, com a sua existência. É claro, para existir você tem que comer e beber, comer, beber e casar. Então ele diz que repentinamente aquele dia do qual ele falou vai surpreender as pessoas, até mesmo aqueles sentados na igreja, como um ladrão. Em outras palavras, aqueles que não esperam por ele, aqueles que não estão focados na vida celestial, no céu.
Então o Senhor está dizendo que hoje a igreja moderna tem tanta coisa acontecendo com ela, mídia social, tudo acontecendo, o diabo fica mostrando tudo diante de você na TV, no teu celular, mas ele está dizendo, é extremamente mortal desprezar a graça de Deus, não importa o que está acontecendo ou quão iníquo é, mas é extremamente mortal tentar desprezar a graça de Deus. Então, isso é poderoso, porque você vê em todo o contexto da Bíblia, que agora há um alerta, os anjos vieram para alertá-los, e se você olhar em toda a Bíblia, o Senhor sempre envia os seus profetas para alertar uma geração, as pessoas, a humanidade. Mas tem uma coisa que é ressaltada na Bíblia, que agora tem uma convergência, tem um ponto de foco, um ponto de convergência aqui na mulher de Ló, que toda vez que o Senhor envia o seu alerta para as pessoas, para a humanidade, e toda vez que eles não levam em consideração, eles desconsideram o alerta do Senhor, o Deus Todo-Poderoso sempre os julga muito, muito severamente, não importa quem são, não importa se é próximo de Ló, da sua família, Deus sempre julga muito, muito severamente quando Ele envia uma advertência, como quando Ele enviou os anjos como uma advertência, e Ele disse, saia fora daqui, não olhe para trás. Toda vez que as pessoas não prestam atenção às advertências de Deus, todas as vezes que eles desconsideram o alerta de Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jeová, normalmente os julga muito, muito severamente. Veja os profetas da Bíblia. Toda vez que o Senhor enviou os seus profetas para alertar uma geração, alertar Israel, alertar a humanidade, todas as vezes que eles desconsideraram, não prestaram atenção e desprezaram os alertas do Senhor através dos profetas de Yahweh, o Deus Todo-Poderoso sempre os julgou muito, muito severamente no lago de fogo. No lago de fogo. E esta voz falando com vocês tem sido enviada pelo Senhor para alertar vocês de que o Messias está vindo. Vocês precisam se apartar do pecado, da desobediência, rebelião. Você tem que ter certeza que o seu coração seja convertido. E o Senhor enviou alerta para vocês. Nós temos ido por toda a terra, estamos na rádio e o mundo inteiro está sintonizado ouvindo. E entretanto, nós vimos a vinda do Messias. Vimos o tremendo e insuportável juízo que virá sobre a terra depois do arrebatamento, depois que o Messias vier para levar a igreja, e que você deve se arrepender e preparar o caminho. Seja santo, seja justo, comece a ter uma vida focada no céu. Não importa as cascatas e as milhares de ocupações desta vida nesta terra. Não, foque no reino de Deus que está vindo. Foque no Messias. Mas o Senhor diz que toda vez que Ele envia os seus próprios profetas para alertar a humanidade, e quando eles desconsideram o alerta de Deus falado pelos profetas de Yahweh, o Deus Todo-Poderoso sempre os julga muito, muito severamente no lago de fogo eternamente. Muito sério, povo abençoado. Este é o alerta que o Senhor está levantando aqui nesta manhã. Ele está perguntando, você que está sentado nesta igreja, você tem dado atenção ao alerta que o Senhor falou hoje? Nesta era, Ele nos enviou para alertar as nações. Estamos prestes a partir para a Nigéria, depois da Nigéria, Abidjan, Costa do Marfim. Depois disso, vamos ao Brasil, então a Colômbia, Argentina, vamos para o Equador, vamos todo o caminho até a Finlândia, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, muito tremendo agora. Cada nação tem oportunidade agora mesmo, enquanto eu falo através desta rádio. Deus está alertando que o juízo de Deus está vindo. Obedeçam a instrução. Toda vez que Ele nos envia os profetas de Yahweh para a humanidade para alertá-los que eles devem se arrepender e voltar para o Senhor, receber Jesus e ser santos. Arrependam-se, preparem-se para o reino de Deus, a vinda do Messias. Que toda vez que a humanidade desconsidera os alertas de Deus, o Deus Todo-Poderoso os julga muito, muito, muito severamente. Então, nós vemos aqui que a mulher de Ló, ela é o epítome
epítomo, ela realmente exemplifica esta tremenda desobediência da qual estou falando. A mulher de Ló desobedeceu o comando de Deus, da mesma forma como esta geração presente tem desobedecido o comando de Deus. Então, olha isso agora. O Deus Todo-Poderoso, ele vem adiante, ele dá um passo à frente e diz: a humanidade está caída, eu quero libertar a humanidade, porque no seu estado caído desde o jardim, todos têm que entrar no lago de fogo, porque foi determinado nas altas recâmaras da justiça no céu que quem peca morre. Então, agora o Senhor diz que Ele quer redimir a humanidade. Ele promete em muitas escrituras, Gênesis 3,15. Ele promete em muitas escrituras, Gênesis 12, do 1 ao 3. E em Gênesis 22, ele agora começa a exemplificar esta morte substitutiva que Ele quer trazer para vocês. Mas você vê que quando o Senhor está dizendo para Abraão em Gênesis 22, para ir e matar Isaque, o filho prometido através de quem o Messias viria, e oferecê-lo como um holocausto para sacrificá-lo, o Senhor requer obediência de Abraão. E Abraão obedece e é capaz de deitar Isaque lá e quer sacrificá-lo. Então, repentinamente, o substituto, o plano de redenção de Deus aparece, o substituto aparece, o carneiro preso pelos chifres aparece no arbusto, e ele diz: não toque no menino. Esta é a morte substitutiva, é isso que estou fazendo para a humanidade. Eu vou enviar o próprio Messias para morrer por vocês. Mas você vê que para nós alcançarmos, então Abraão vê a visão quando o Messias é crucificado no Monte Calvário. Mas para nós, para alcançarmos esta tremenda e gloriosa redenção do Messias, você vê muito claramente aqui que há necessidade de obediência a Deus para que possamos entrar e andar no seu plano de redenção. Então a mulher de Ló recebeu o plano de redenção. Por favor, saia, não olhe para trás, puxa para fora, puxa para trás do portão deste inferno, o portão de Sodoma, o portão deste mundo. Eu te tirei para fora, te dei salvação. Não olhe para trás. Deus Todo-Poderoso requer a nossa obediência para que Ele possa nos fazer andar através do seu plano de redenção até o fim. A raça humana hoje, nós recebemos a graça através da morte substitutiva que o Senhor demonstrou naquele monte, quando Isaque estava deitado lá pronto para ser sacrificado, e o substituto, o cordeiro, o carneiro, apareceu. Mas para nós recebermos esta redenção, a morte substitutiva, nós temos que obedecer completamente os comandos divinos de Deus, porque o plano é dele, o plano de redenção dele. Não olhe para trás ou pare no vale, para que você não seja arrastada para dentro do fogo. Hoje há cristãos na igreja que têm olhado para trás e pararam no vale, e você será arrastado pelo fogo que vai consumir este mundo. É isso que o Senhor está dizendo aqui hoje. O Senhor está levantando a importância da obediência à sua voz, obediência à sua instrução. E nesta era, o Deus Todo-Poderoso está falando com as nações. Ele está pedindo para eles obedecerem a sua voz. E Ele testifica desde o céu que esta é a voz dele. Os terremotos, as curas, as maravilhas. HIV/AIDS curada. Então, eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Poderia ser verdade que esta geração também desobedeceu os comandos de Deus, como a mulher de Ló? Poderia ser verdade que vocês, os cristãos sentados na igreja nesta manhã, esperando as bênçãos de Deus nesta manhã, poderia ser verdade que vocês também têm desobedecido os comandos de Deus quando Ele diz: arrependa-se, seja santo, seja justo, aparte-se do pecado. Agora, foque na vinda do Messias, foque no céu de Deus, foque para cima.
Mas ao contrário, você vê as pessoas focando nas pessoas na prosperidade e na vida aqui. Poderia ser verdade que as pessoas na igreja também têm desobedecido. Poderia ser verdade que esta geração também desobedeceu os comandos de Deus. Porque quando ele diz, lembre-se da mulher de Ló, o Senhor está exaltando a mortalidade da desobediência e a importância da obediência a Ele. E vocês sabem muito bem que na Bíblia, Deus deu o comando em Hebreus 12:14, sede santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Entretanto, Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 8, você vê que a geração presente de igreja, de cristãos, a igreja desse dia presente, eles retrocederam. Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, eles abusaram da graça. Nós vemos em Hebreus 10, do 26 ao 31, que eles se tornaram nascidos de novo, então olharam para trás, pararam no vale, olharam para trás, e o fogo está vindo para arrastá-los de volta na igreja. 2 Pedro 3, do 8 ao 13, ele fala como que o fogo, este fogo de destruição virá. 2 Pedro 2, do 19 ao 22, fala a respeito da igreja deste dia presente que abusou da graça. Você recebe a graça, então você a despreza e olha para trás. Você para no vale. Você para de obedecer os comandos de Deus. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Ele te alerta, pare com o amor do mundo. Parem de amar o mundo. Entretanto, quando você olha a igreja hoje, onde você está sentado, você na igreja, a sua afeição pelo mundo é inacreditável, é astronômica. O Senhor fala a respeito da separação. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, separe-se do mundo. Entretanto, hoje, você que está sentado na igreja, estão grandemente não separados do mundo. Alguns de vocês vão para a igreja, o que eu vou receber aqui? Ou você ouviu, o Senhor vai abençoar a igreja, você corre para a igreja para receber as bênçãos. Não tem problema nisso, mas você está separado para o reino de Deus, e ele diz, não olhe para trás, nem pare no vale, para que você não seja arrastado pelo fogo que está vindo para arrastar Sodoma e Gomorra. Deus está falando a respeito de obediência. Se você olhar todo o episódio da mulher de Ló, houve muita hesitação. Em um momento foi dito, vamos embora, o fogo está vindo. Hoje é o dia da salvação. Mas ainda ficaram hesitando. Ainda hesitando, perdendo tempo. Não é isso que nós vemos na igreja hoje. As pessoas estão vindo para a casa de Deus, mas não estão totalmente comprometidos nos seus corações. Eles ainda estão com seus corações presos lá fora, hesitando. Entretanto, isso é extremamente mortal, diz o Senhor. A mulher de Ló foi presa nesta hesitação até que os anjos foram forçados a agarrar a mão e puxar para fora. Se você olhar Gênesis 19:1, Ló está sentado na porta, no portão de Sodoma. Somente as pessoas ricas sentavam lá. Então você pode dizer que a mulher de Ló, o coração dela devia estar no mundo como a igreja deste tempo presente. Somente os ricos e prominentes se sentavam no portão da cidade. Portanto, você pode dizer que a mulher de Ló era casada com um homem importante, um homem rico, alguém que tinha recursos. Você agora pode olhar para trás e ver a razão, as coisas que devem ter puxado ela e arrastado ela para o lago de fogo. Ela não devia ser casada com um homem normal, ele estava sentado na porta. Somente as pessoas importantes, as pessoas ricas, as pessoas que controlam recursos, pessoas de poder, se sentavam na porta da cidade. Então você pode imaginar que ela tinha uma vida boa, churrascos, comendo bem, recebendo convidados, coquetéis, festas. Você pode entender isso lá. Entretanto, ela não era salva como a igreja deste dia presente, por causa das armadilhas. Eles estão procurando as seguranças da salvação, a riqueza e as armadilhas da salvação. Entretanto, eles não são salvos. Ela não era salva. E o Senhor está usando
isso para alertar vocês em 1 João 2, 15 a 17, que este mundo vai passar. Não confie neste mundo. Não invista o seu coração neste mundo. Este mundo vai passar. Em 1 Coríntios, capítulo 5, 24, 25, ele fala a respeito de quando com todas estas coisas se cumprirem, esse mundo passará. Então, agora o Senhor Jesus entregará o reino para o Pai. Esta é a escritura que eu li para vocês vez após vez. 1 Coríntios 15. Em todo o mundo estivemos, eu li esta escritura para vocês vez após vez. O livro de 1 Coríntios 15, versículos 24 e 25, ele diz o seguinte: então virá o fim, quando ele entregar o reino para Deus, o seu Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que ele tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando ele tiver destruído todos os reinos deste mundo, então ele vai estabelecer o reino do Deus Todo-Poderoso Eterno. Então ele entregará este reino eterno para o Pai. Então o Senhor está usando a mulher de Ló aqui para relembrá-los que este mundo vai passar. Este mundo tem que passar. Entretanto, a igreja de hoje ama este mundo, ama a prosperidade deste mundo, mais do que eles amam Jesus. Se você olhar 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5, esta é a descrição da igreja deste tempo presente. Se você olhar 2 Timóteo 4, 3, eles amam o evangelho que promete para eles o mundo e as coisas deste mundo. Se você olhar Apocalipse 3, 15 a 20, a igreja de Laodiceia amava o mundo. A igreja de hoje é esta igreja materialista e mundana como a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,17. A idolatria deste mundo está dentro da igreja. Eles amam a riqueza até que eles são autossuficientes. Eles não precisam mais de Deus. É isto que você encontra na igreja hoje. E se você olhar a forma como a igreja opera hoje, eles estão acumulando tesouros para si mesmos na terra. Mateus 6, 19 a 24. Este é o perigo para o qual o Senhor me trouxe até vocês nesta manhã. Para levantar a advertência, lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás, não pare no vale, para que você não seja arrastado pelo terrível fogo que está vindo para destruir este mundo. Mateus 6, 19 a 24, eles estão acumulando tesouros nesta terra. Romanos 8, 17 a 18, eles não querem focar, eles não querem sofrer, não querem focar no céu por amor ao Evangelho, não mesmo. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo 6,10. O amor a este mundo. Então, o que é que o Senhor está dizendo antes de eu finalmente abençoá-los? O Senhor está dizendo que a mulher de Ló, os anjos até mesmo agarraram a mão dela fisicamente, e puxaram-na para fora do fogo, para fora de Sodoma, para fora do perigo, para fora do inferno, para salvá-la. Entretanto, por causa da desobediência, ela não conseguiu. Ela acabou sendo arrastada pelo mesmo fogo que veio para varrer, arrastar o mundo. Então, o Senhor está dizendo que estar na igreja não significa que você já está salvo. Então, se você ouve pessoas dizendo que se você nasceu de novo, já acabou, o trabalho acabou, relaxe. Estes são mentirosos. A Bíblia diz, trabalhe na sua salvação com temor e tremor. Então não está completo até que seja completo. Enquanto não estiver completo, não está completo. O Senhor está dizendo, chegar próximo da salvação não garante a salvação dentro do reino de Deus. É por isso que você, Mateus 7, 21 a 23, ele diz, nem todo que está na igreja pagando dízimos e dizendo Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus.
É por isso que você me vê alertando em Hebreus 10, 38. É por isso que ele alerta no livro de Lucas, capítulo 9, 62, quando ele diz, você está com a mão no arado, mas está olhando para trás. Então, isso é sério. A mulher de Ló, ela foi julgada. Os anjos falaram com ela. O Senhor está dizendo, está próximo da salvação. Não garante a libertação. Estar na igreja, deixando o mundo e sentar nessa igreja, não te dá garantia de entrar no reino de Deus. Você tem que se converter no seu coração e obedecer à voz de Deus, à instrução de Deus. Agora mesmo a voz de Deus está falando no mundo inteiro, globalmente, mesmo através dessa rádio agora. Então, quando você olha esse cenário da mulher de Ló julgada, isso realmente diz que Deus julga a rebelião. Ele julga a desobediência à sua voz. Quando ele envia mensageiros a você e você desobedece, ele julga isto no lago de fogo. Não é um lugar temporário, não mesmo. Há somente o céu e o lago de fogo. Ele julga a rebelião aos seus profetas, a sua voz no lago de fogo. Então, este cenário da mulher de Ló te diz que Deus vai julgar as pessoas de acordo com a quantidade da graça que eles receberam, a quantidade da graça, a luz da graça a qual ele foi submetido. Por isso que Lucas 12, 37, ele diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, vai sofrer muitos açoites. Tiago 3:1 e Lucas 10, 8 a 14. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que o juízo de Deus está vindo. Quando você está sentado nesta igreja, fique ciente que o juízo de Deus Todo-Poderoso está vindo. E é por isso que você está na igreja, para que você possa se preparar para que quando aquele dia chegar, você possa entrar no reino de Deus. E eu posso ver muito claramente também que você pode ver Ló, que era muito próximo de Abraão em relacionamento. E ele estava fora dos portões de Sodoma no início. Ele foi arrastado para dentro. E você vê agora esse cenário quando a mulher dele é arrastada para dentro, para o fogo. Então o Senhor está te advertindo que as más companhias corrompem as pessoas boas. Cuidado! Provérbios 13, 20. As más companhias vão destruir a sua salvação. É por isso que ele está clamando por uma salvação que seja separada. Essa geração também tem abertamente desobedecido às instruções de Deus. Portanto, os perigos de obedecer à instrução divina de Deus, dada através dos profetas de Yahweh, que estão falando com vocês agora, desobedecer, e isso é extremamente mortal. É isso que ele está dizendo aqui. O Senhor está exaltando a obediência a Deus, a instrução de Deus, o comando de Deus, a lei de Deus, aos profetas de Deus, que estão pronunciando as palavras dele, com a instrução dele. O Senhor está falando a respeito deste conflito, essa diferença, essa discrepância entre dizer eu sou nascido de novo e realmente viver uma vida convertida. A mulher de Ló dizia, ela era nascida de novo, entretanto não era. E hoje na igreja há muitos cristãos, até mesmo pastores, que dizem, sou nascido de novo, mas as ações deles, a salvação deles, o coração deles, são virtualmente não convertidos. As pessoas hoje reconhecem e recebem Jesus e o confessam e professam como Senhor, mas falham em obedecer os seus mandamentos, seus ensinamentos, os seus exemplos de vida, a instrução dele que está em toda a terra agora, até mesmo nesta rádio. Esta falha em obedecer os ensinamentos de Jesus é o que se chama retroceder, voltar atrás. É o que se chama desobediência. A salvação cristã nos chama para sermos obedientes a Deus, sermos obedientes à instrução de Deus, sermos obedientes aos ensinamentos de Jesus. Então, o tipo de desobediência que você vê na igreja hoje é extremamente mortal. É isso que o Senhor está ressaltando. Aqueles que dizem Senhor, Senhor com a sua boca, eles reconhecem o senhorio e a autoridade de Jesus, o seu poder, mas eles desobedecem a Ele.
Então, a desobediência essencialmente significa reconhecer o senhorio de Jesus e, entretanto, rejeitar o comando dele. Em outras palavras, recusar-se em se submeter ao senhorio dele. As consequências são as mais severas. Está cheio na Bíblia. Você pode achar tempo para ver. Isaías 29, 13. Este povo vem até mim com sua boca, mas os seus corações estão longe de mim. Nós vimos Mateus 7, 21 a 23. Mateus 25, versículo do 11 ao 12. E os outros desvieram e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos. Ele trancou a porta e disse: não conheço vocês. Ezequiel 33. Os exemplos são inúmeros na Bíblia. Os exemplos de pessoas que desobedecem a instrução de Deus e, entretanto, querem participar das bênçãos da salvação. A importância da obediência na salvação cristã não pode ser enfatizada o suficientemente. Salvação é um chamado para obedecer a Deus, para obedecer a sua voz. Quando você obedece ao Senhor, deixe-me dizer-lhes uma coisa. Quando você obedece à instrução de Deus, este é o verdadeiro ato de adorar a Deus. É o sinal de que você se submeteu totalmente ao Senhor Jesus, ao senhorio do Senhor Yahweh, cuja voz está falando aqui agora. E quando você obedece a Deus, você obedece à voz do Senhor, então você agora pode permitir a Deus te trazer para o seu plano e você pode participar da plenitude das bênçãos de Deus, porque você entra no plano divino dele, ele te faz andar por ele. Lembre-se que esse plano de redenção é dele. E é a obediência a Deus que nos dá a autoridade, o poder para resistir ao pecado. Eu posso ver que a rádio saiu do ar, está offline, mas eu espero que todos globalmente estejam ouvindo isso enquanto eu termino. Eu vou fazer um pequeno intervalo para eles poderem refrescar a rádio, para que eles não interfiram na rádio quando eu abençoar a igreja. Que o Senhor os abençoe e em 5 minutos eu voltarei. Bem, povo abençoado, são 8 minutos passados das 10 da manhã. Para terminar, eu quero dizer o seguinte. Para terminar, povo abençoado, eu gostaria de dizer o seguinte: o Senhor levantou uma séria, muito séria advertência para a igreja. O Senhor disse que sim, é bom vir à igreja, você tem que vir à igreja. Mas quando você está na igreja e você recebeu Jesus, é importante ser obediente a Deus, ao Senhor. Ele levantou uma tremenda importância da obediência. O Senhor está dizendo muito claramente aqui que há gravidade na obediência. Que o chamado cristão que nós temos é essencialmente um chamado para obedecer a Deus. Um chamado à obediência ao Deus Todo-Poderoso. Muito sério. O Senhor Todo-Poderoso está dizendo: lembre-se da mulher de Ló. E ao fazer isso, ele está exaltando a importância da obediência na vida cristã. Hoje, muitos cristãos vivem como inimigos de Deus, totalmente desobedientes ao Senhor e à voz do Senhor na terra. Agora, nós vimos a tragédia. Novamente, há pessoas. Ele está dizendo aqui: lembre-se da mulher de Ló, para poder exaltar quão mortal é desobedecer a Deus. Que Deus leva a desobediência a Ele muito seriamente, extremamente seriamente. O Senhor leva a desobediência a Ele com extrema gravidade. Portanto, Ele está dizendo que até mesmo o chamado cristão que nós temos é essencialmente um chamado para obedecer o Senhor, obedecer Yahweh, obedecê-lo através de Jesus. Que quando nós o obedecemos,
adoramos. Esta é a verdadeira adoração que Ele exige. O ato da obediência é um ato de adoração ao Senhor Jeová. É um sinal de que nós nos submetemos a Ele, à sua liderança como Senhor, ao seu senhorio, à sua instrução, e é a evidência da nossa fé. E também é o sinal da identidade do verdadeiro crente, alguém que obedeceu a Deus, alguém que é obediente ao Senhor. Esta, na verdade, é a verdadeira identidade de um crente cristão, uma pessoa salva. É o verdadeiro sinal de que nós somos genuínos, nós somos crentes, e nós somos crentes genuínos, verdadeiros. E eu disse que quando nós o obedecemos, este agora é o ato da santificação, por onde agora Ele nos separa. Ele nos separa do resto do mundo, e Ele nos traz para as suas plenas bênçãos, porque agora nós andamos no seu plano designado, no plano da redenção, o plano que Ele designou, o desígnio, o divino desígnio, o plano divino de Deus. E eu disse, antes que nós fizéssemos o intervalo, eu disse que a obediência ao Senhor, a voz do Senhor, a instrução do Deus Todo-Poderoso, é o que capacita a igreja, a humanidade, o cristão a resistir ao pecado. E, portanto, isso permite ao Senhor nos proteger, porque agora estamos debaixo da cobertura dEle. Finalmente, eu quero terminar dizendo que o Senhor exige obediência quando você é nascido de novo. Ele exige obediência da sua criação, da humanidade. Entretanto, hoje a igreja é desobediente. Em Apocalipse, capítulo 3:10, a igreja que Ele leva para cima são aqueles que obedeceram. Porque você obedeceu meu comando para perseverar pacientemente, eu também agora vou te tirar para fora deste lugar antes que a tribulação venha, para que você não sofra a hora da aprovação que está vindo para provar os habitantes da terra, exaltando a autoridade e a importância da obediência ao Senhor. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, ele diz o seguinte. Deuteronômio 10, 16, o Senhor diz: portanto, circuncidai a pele do vosso coração, e não sejam mais rebeldes, obstinados, de dura cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. E ele continua. Ele diz: circuncidem, portanto, a pele do vosso coração, e não sejam mais de dura cerviz, não sejam mais rebeldes. Muito sério, povo abençoado. O Senhor está exaltando a obediência. Em João 14, 15, ele diz: se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Se você me ama, então obedeça aos meus mandamentos. Em Mateus capítulo 7, 28, do 24 ao 28, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as obedece, como homem sábio que construiu a sua casa, construiu a sua vida, construiu a sua salvação na rocha, para que quando a tempestade vier naquele dia, eles não sejam arrastados, levados embora, mas permaneçam de pé diante do Filho do Homem. Então, aqueles que querem receber Jesus, enquanto eu termino, repita esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo hoje que nós somos grandemente uma geração muito rebelde, que nós não temos te obedecido, Senhor, e também não temos obedecido os comandos que tu tens nos dado através dos seus profetas. Senhor, eu me arrependo no poderoso nome de Jesus, e eu te peço, meu Senhor,
Senhor, meu Pai no céu, que hoje comande os meus passos para obedecer a tua instrução e obedecer os ensinamentos de Jesus. Senhor, eu te recebo no meu coração hoje como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço, meu Pai, para me manter totalmente longe da desobediência, mas para manter-me totalmente na obediência ao Senhor. Senhor, mantenha-me em santidade e na justiça. E prepara-me para o eterno reino de Deus, para que quando aquele dia acontecer, o meu nome seja achado escrito no livro da vida do Cordeiro, e para que eu possa entrar no glorioso e eterno reino de Deus, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Agora eu quero abençoá-los. Eu agora decreto as eternas bênçãos do eterno sangue de Jesus para cobrir todos vocês onde quer que vocês estejam, onde quer que vocês estejam nesta manhã nas igrejas. Eu agora decretei as eternas bênçãos do eterno sangue de Jesus no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoá-los. E eu agora abençoo a igreja de Cristo com as eternas bênçãos do Senhor Jesus no poderoso nome de Jesus. Eu decretei as eternas bênçãos do Deus Todo-Poderoso sobre vocês da igreja, e eu saúdo vocês, a igreja de Cristo, no poderoso nome de Jesus, hoje, nesta manhã, para que agora aqueles que estão os aleijados possam levantar e andar, cegos enxergar, mudos falar, paralíticos andem, lesões da coluna vertebral, todas as condições e órgãos internos, as falências renais, os rins sejam restaurados, cânceres desapareçam, leucemia, diabetes, hipertensão, enfermidades do sangue, que o Senhor possa prover para vocês também. Aqueles de vocês que estão andando em justiça e santidade, que Ele possa abrir a porta para você encontrar um emprego, mensalidade escolar, traga seus filhos, paz no seu casamento e traga os seus filhos do mundo de volta para adorar Jesus. Eu agora os abençoei e eu decretei as eternas bênçãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, sobre vocês, no poderoso nome de Jesus, que assim seja. Amém. Agora os aleijados podem levantar e andar. Os aleijados agora podem levantar e andar, os cegos possam enxergar e surdos ouvir, no poderoso nome de Jesus, que assim seja. Amém. Obrigado, Todarabá. O Messias está vindo, estejam sempre prontos a cada minuto, ninguém sabe o dia nem a hora. Vivam sempre como se este pudesse ser o dia. Obrigado pela oportunidade. Toda Kulam, Toda Haverim. Obrigado, Yom Tov.